nós estamos dando início à leitura do livro de Atos dos Apóstolos. O autor desse livro é o evangelista Lucas. Na verdade, Lucas ele não conheceu pessoalmente e nem foi um discípulo de Jesus durante a vida pública de Jesus Cristo aqui na Terra. Mas muitas vezes, por causa dos seus escritos, como ele escreveu o Evangelho de Lucas e também esse livro de Atos, nós imaginamos que ele era do primeiro grupo dos discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus. Mas na abertura do Evangelho de Lucas, se você vê lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, o próprio Lucas confirma esse pensamento. Ele não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Lucas ele nasceu na cidade de Antioquia, possuía uma descendência nobre. E devido a essa condição, ele recebeu durante a sua vida, durante a sua juventude, a possibilidade de adquirir cultura, sabedoria, dedicou-se aos estudos das ciências, das artes, viajando por diversas cidades, a fim de saciar a sede de conhecimento e preparou-se profissionalmente na arte da medicina, sendo bem visto pelos demais do seu tempo. Então, esse é Lucas, o autor tanto do Evangelho, que leva o seu nome, quanto do livro de Atos. E a sua mudança de vida aconteceu durante a época do imperador Cláudio. Aproximadamente, aí, segundo os historiadores, 42 anos depois de Cristo, que Cláudio, o imperador, dispensou Lucas o cuidado dos enfermos, e foi nesse momento que ele encontrou-se com o apóstolo Paulo, e cuja pregação de Paulo, cujas palavras eloquentes de Paulo sobre Jesus, sobre o Evangelho, ele foi convertido ao cristianismo. Sua vida foi exuberante como seguidor de Paulo e evangelizador no mundo gentil que ele conhecia muito bem. Então, só um pequeno detalhe, né, sobre o autor do livro de Atos, que é Lucas. E Atos capítulo 1, que nós estamos começando hoje, os apóstolos de Jesus, eles testemunham a ascensão de Jesus ao céu. A promessa do Senhor é a de que, assim como eles o viram subir ao céu, ele voltará. Então nós vemos aí em Atos, do versículo 1 ao 7, que após a ressurreição de Jesus, ele deu ordens específicas aos seus apóstolos para que permanecesse em Jerusalém, só devendo sair após serem revestidos com o poder do Espírito Santo. O verso 3 nos diz assim: e esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, após ter padecido, sofreu, ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias aos apóstolos. Os apóstolos eles obedeceram e testemunharam coisas incríveis. Uma delas foi a ascensão de Jesus Cristo ao céu, a subida de Jesus Cristo aos céus. O versículo 8 nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa foi a recomendação de Jesus aos discípulos, aos apóstolos naquela época, e a recomendação a nós também, sermos as testemunhas de Jesus aqui na terra. E o versículo 9 diz assim: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Se a gente imaginar a cena, Jesus falando e sendo elevado aos céus até que a nuvem o encobre. E enquanto o Senhor começou a subir, vamos dizer, a flutuar sobre as nuvens, em algum momento 2 anjos apareceram ao lado dos discípulos, ao lado dos apóstolos, e disse, versículo 10 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles.
e deram aviso às testemunhas. Versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Então, foi aí a ascensão de Jesus ao céu. Após isso, Pedro assume a liderança apostólica deste novo tempo de ministério. Versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pedro apresenta a necessidade de nomeação de um novo apóstolo no lugar de Judas Iscariote, porque Judas era um apóstolo de Jesus, mas devido à traição e devido ao suicídio, era necessário a nomeação de um novo apóstolo. Versículo 15 diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então Pedro disse, nós vamos ver agora no versículo 16, que diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então, ele está falando o que a Escritura dizia a respeito de Judas. O versículo 23 diz assim: então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognado Justo, e Matias. Então propuseram esses dois nomes para ocupar o lugar de Judas no apostolado, nos apóstolos de Jesus, ali no meio dos discípulos. Após a oração, após a direção de Deus, direção do Espírito Santo, Matias é nomeado. Versículo 25 diz assim: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, Matias, ele foi nomeado o apóstolo. Versículo, para nós encerrarmos, versículo 26 nos diz: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, Matias foi eleito, foi escolhido para ocupar o lugar de Judas. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.